Informação exclusiva: o Bahia procurou o São Paulo para tentar a contratação de Ferreira. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica as chances desse negócio avançar. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre o camisa 10 que o São Paulo desistiu de contratar. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de informação exclusiva, quero contar para vocês que o Bahia procurou os dirigentes do São Paulo para tentar a contratação de Ferreira. Atacante de 26 anos de idade, uma das novidades do tricolor na atual temporada, ele havia sido comprado do Grêmio em negócio de 1,5 milhão de euros por 35% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Cadu Santoro, o homem forte do futebol do Bahia e do Grupo City, é um velho fã do Ferreira. Antes de Ferreira se mudar do Grêmio para o São Paulo, o Cadu tentou atravessar para levar o Ferreira para o Bahia. Diante da dificuldade financeira do São Paulo e de uma temporada só razoável do Ferreira, o pessoal do Bahia quis entender as opções, as alternativas para tentar a compra em definitivo do jogador. Ferreira, em sua primeira temporada no São Paulo, disputou 49 jogos, com 8 gols e 2 assistências. Mas a chance de negócio acontecer é pequena. Tudo porque o São Paulo pediu 8 milhões de euros ou quase 51 milhões de reais para a liberação do Ferreira. Como o tricolor é dono de uma fatia bem pequena, de 35%, o negócio precisa ser alto para que o tricolor tenha lucro com o atleta. Diante dessa cifra, o Bahia já descartou o negócio. Os intermediários que estão cuidando da negociação vão tentar na semana que vem um novo contato com o São Paulo para ver se o tricolor aceita um desconto, um parcelamento, uma outra condição de negócio para que essa história possa avançar. Prometo ficar de olho e qualquer novidade eu te atualizo. Combinado? Tem notícias da renovação do Henrique Carmo, estava tudo apalavrado e de repente miou. Diegão, eu conversei com Wagner Ribeiro e também com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo, ambas afirmam que ainda não há um acordo e que a distância parece ser grande. O São Paulo fez uma proposta, o Wagner Ribeiro respondeu com uma contraproposta e o São Paulo ainda não se posicionou em relação a essa contraproposta. A questão é financeira, o problema é grana. O Rian Francisco acaba de renovar o contrato e passou a ganhar 32 mil reais por mês. A preocupação do São Paulo é de aumentar o salário do Henrique para 100 mil mensais e criar uma baita jurisprudência para outros atletas que subam da base. E aí deixa eu trazer uma informação importante sobre o Rian Francisco. Perdão, eu cheguei a dizer para vocês, ao longo da semana, que a multa rescisória do Rian para clubes do exterior era de 6 milhões de dólares. Essa informação me foi passada pelo Fabiano, que é genro do Luxemburgo e um dos empresários do Rian. O São Paulo contesta essa informação, tá? O São Paulo assegura que a multa é de 60 milhões de euros para clubes de fora e de 64 milhões de reais para clubes brasileiros, tá? Então eu vou me basear no que disse o São Paulo para completar ou trazer essa atualização. Só para completar, o Fabiano também tinha afirmado que o São Paulo passou a ser dono de 100% dos direitos econômicos. Eu fui checar com o Edmilson, que é do SCA, e também com o pessoal do São Paulo. Num primeiro momento, o pessoal do São Paulo falou que tinha 90%, o SCA disse que o São Paulo tem 80%. Depois, hoje, uma pessoa do São Paulo me ligou para falar, Nicola, de fato, o pessoal do SCA tem razão, 80% dos direitos econômicos do Rian Francisco são do São Paulo, outros 20% são do SCA Brasil. Sabe explicar quanto dinheiro o São Paulo vai pagar de dívidas em 2025? Se o São Paulo vai gastar 350 milhões no máximo, todo o restante vai para pagamento de débitos? Essa é a ideia, Jailson, essa é a ideia. Só para vocês entenderem, o São Paulo, ele aderiu a um FDIC, que é um fundo, que vai captar no mercado cerca de 240 milhões de reais. Para que ele pudesse aderir a esse fundo e captar esse dinheiro, ele se viu obrigado a aceitar uma série de exigências do ponto de vista de regulamentação e, mais do que isso, de investimento. Então, o São Paulo pode gastar no máximo, com o departamento de futebol, salários e contratações, 350 milhões de reais por ano. A estimativa é de que arrecade mais ou menos 700 milhões de reais. 750, no máximo 800. O restante vai ser todo utilizado com pagamento de dívidas. E aí, Jailson, tem até uma informação importante que eu ainda não contei em nenhum vídeo. Hoje o São Paulo gasta por ano 100 milhões de reais com juros da dívida. O que significa isso? É aquela grana que você paga e não diminui em nada a sua dívida. Ela só não aumenta, tá? É muito louco isso, né? Se o São Paulo rasga, joga pelo ralo 100 milhões de reais por ano. A estimativa é de que com todas essas evoluções, com esse acordo de FDIC, gastando menos, o São Paulo seja capaz de quitar 30 milhões de reais desses 100 milhões. Então, o São Paulo passaria a ter
70 milhões de reais por ano de pagamento de juros da dívida. Ah, Nicola, mas 30 milhões é pouco. Pô, 30 milhões equivalem a 2 meses da folha, a quase 2 meses da folha salarial do São Paulo, tá? Era Luciranho, mas faltou o teclado. Boa. Gustavo Felipe e Eison Guzmán, plano B do São Paulo, caso o Oscar não venha. Gustavo, deixa eu trazer duas informações. Primeiro, é o presidente Júlio Casares quem está negociando com o Oscar e com o Juliano Bertolucci, tá? O presidente tem uma relação de amizade com o Oscar e é muito próximo do Bertolucci, ele tomou para si essa negociação. Não dá para dizer que há otimismo, não dá para dizer que o negócio vai fechar, mas as tratativas existem. A gente está contando há alguns dias que o Luciano Acosta, que é um meio atacante argentino, que estava no FC Cincinnati, interessava ao São Paulo. Ele está livre, deixou o Cincinnati, o problema é que ele ganhava 2 milhões de reais por mês livres de impostos, não, livres não, ele ganhava 2 milhões de reais por mês nos Estados Unidos, e ele quer continuar com um patamar financeiro desse tamanho, já dá para descartar que ele vai ser contratado pelo São Paulo. Sobre o Eison Guzmán, esse nome agrada especialmente ao Rui Costa. O Rui é o cara no São Paulo, entre os diretores de mais relevância, que mais acompanha futebol na América do... que mais acompanha futebol internacional. E eu posso dizer que o Rui gosta bastante do Guzmán, mas eu não tenho nenhuma informação de que existe negociação, tá? Bora falar agora sobre o São Paulo com duas informações importantes. A primeira delas, o Tricolor desistiu da contratação de um camisa 10, eu me refiro a Luciano Acosta. Na manhã dessa sexta-feira, estava conversando com o Rui Costa, o homem forte do futebol do São Paulo, e perguntei como é que andam as tratativas com o meia argentino de 31 anos de idade que pertencia ao FC Cincinnati. O jogador ficou livre no mercado e pode escolher onde quer jogar. De acordo com o Rui Costa, não existem mais negociações e esse jogador não será contratado. A expectativa dele é de manter o atual padrão salarial de 2 milhões de reais mensais, cifra completamente fora da realidade do São Paulo. Tenho batido nessa tecla de que o Tricolor para 2025 vai precisar enxugar sua folha e ser muito mais racional na hora dos investimentos. De qualquer forma, o Luciano Acosta havia feito temporada brilhante com a camisa do FC Cincinnati, 41 jogos, 15 gols e 19 assistências. Foi o segundo com mais passes para gol em toda a Major League Soccer. Só para arrematar em relação ao São Paulo, informação exclusiva, quero contar para vocês que Eric, atacante que pertence ao Tricolor e foi adquirido no fim do ano passado junto ao Ceará, pode voltar para o vovô. Pelo menos é o que pretende o presidente do Ceará, o João Paulo Silva. Estava conversando com ele, perguntando a respeito de reforços para o ano que vem, a chance de o Pulga ser negociado, e eu falei, e o Eric? Resposta do presidente, abre aspas, não fomos atrás, mas deixa acabar o Campeonato Brasileiro que eu vou para cima desse jogador, fecha aspas. O Eric tem contrato longo com o São Paulo, mas não vem sendo tão utilizado quanto se imaginava. Na atual temporada, são 36 jogos, com 3 gols e 4 assistências, números bem inferiores à da temporada anterior, com a camisa do Ceará, quando ele jogou 52 vezes, com 18 gols e 13 assistências, atleta que chegou sem custos ao São Paulo. Hoje ele está avaliado no mercado em 1 milhão e 200 mil euros. Boa noite, Nicola. Novidades do Luciano no caso, né? Cara, o Luciano, ele é assim, o Luciano gosta de estar nos holofotes, né? Para mim, quando ele declarou, quando perguntado se ficaria pro ano que vem, ele disse que não sabe, para mim ele quis causar. Porque o São Paulo assegura que não tem proposta nem sondagem pelo Luciano. Cara cujo contrato é longo, cara que é adorado pelo torcedor. Acho que ele faz mais para chamar atenção, para que o torcedor do São Paulo se mobilize, para que ele não saia, porque não há absolutamente nada. Chegaram a falar que ele poderia ir para o Cruzeiro. Eu liguei para o Matos e liguei para o Rui Costa, ambos descartaram, tá? A pessoa com quem estou conversando aqui sobre o orçamento do São Paulo, eu perguntei se a pessoa sabe quanto é que o São Paulo arrecadou ao longo de 2024. O São Paulo não colocou total de receitas consolidado. Eu vou pegar por unidade de negócio. A questão é que talvez falte alguma coisa de qualquer maneira, mesmo que falte algo, deve ser bem próximo do real total. Estou agradecendo aqui e aguardando, tá? Nicola, alguma notícia do Banco do São Paulo? Marcelão, tá fechado o banco, tá? O São Paulo fechou com o Banco Digital e vai lançar esse programa em janeiro do ano que vem. Inclusive, eu contei para vocês que vai haver um espaço na camisa para contemplar essa parceria. O anúncio vai ficar exatamente para o momento em que já tiver tudo certo. Os caras estão naquela fase de testes, até porque a primeira experiência com o Banco Digital de São Paulo foi absolutamente frustrante, então os caras vão tentar fazer da melhor maneira possível. Juan e Marcos Antônio e Santilongo no São Paulo pode devolver? Tá perguntando se o São Paulo pode devolver esses caras. Já era uma dívida a menos para o clube. Senão o São Paulo corre o risco de ter de comprar os 4 jogos em que eles foram utilizados. O Rodrigo, a verdade
é que as 4 contratações feitas pelo São Paulo na metade do ano não vingaram, né? Foram 4 reforços por empréstimo, dos 4, aquele que melhor performou, que foi menos mal, foi o Marcos Antônio. O Juan não conseguiu se firmar ainda quando jogou mal. O Santilongo foi um pedido do Zubeldia, uma coisa muito esquisitíssima. O Zubeldia fez uma força pro cara vir, o cara veio e ele não põe o cara para jogar. Eu nem tenho uma opinião formada sobre o Santilongo. E o lateral esquerdo, o Ramal Lewis, enfim, parece ser daquelas opções absolutamente estapafúrdias, né? O cara não tem conseguido jogar. Eu vou até perguntar, acho que a sua pergunta é interessante, porque o São Paulo precisa reduzir em R$1,5 milhão a folha. E eu perguntei para essa pessoa do São Paulo com quem eu conversava antes da live, como é que vocês vão reduzir em R$1,5 milhão a folha? Ele falou, Nicola, a gente vai precisar dar um jeito. Acho que a partir de segunda-feira, com o fim do Brasileiro, as coisas devem esquentar com propostas e tal, e a gente vai ver como é que essa coisa pode se desenrolar. Rafael Silva está perguntando sobre como é que está o Oscar. O Oscar se despediu na segunda-feira do Xangai Port, tá? Fim da passagem. O cara ganhou 240 milhões de euros nos 8 anos de China, tá? Ele tem proposta do Urawa Red Diamonds, tem conversa para ir para a Major League Soccer e proposta para ir para a Arábia Saudita. Mas o que ele havia dito para a Folha, numa entrevista de 2 meses atrás, é que a saudade da mãe e a vontade de estar mais perto dos sobrinhos, os filhos das irmãs dele, fariam com que ele se inclinasse a aceitar uma proposta brasileira. Diante desse cenário, eu acho que o São Paulo, o Internacional, o Cruzeiro e o Flamengo, que são aqueles há mais tempo interessados, levam vantagem, tá? Luiz TKN, Henrique Carmo renova ou não? Lembra que no começo da live eu estava contando de uma conversa com uma pessoa do São Paulo. É até legal porque vocês vão mandando as perguntas e eu vou relembrando as coisas que eu conversei com essa pessoa. E eu perguntei, e aí, vocês receberam alguma oferta do Shakhtar de 7 milhões de dólares? A pessoa falou, não, Nicola, e a gente desconfia que essa proposta vai existir. Falei, mas por que surge essa especulação? Ele falou, Nicola, porque a gente está negociando e colocar pressão no São Paulo é uma forma de tentar fazer com que a gente aceite as condições que o Wagner Ribeiro tem imposto. A tratativa está difícil, São Paulo não quer oferecer aquilo que o Wagner Ribeiro pede, até para não criar uma jurisprudência que pode prejudicar o São Paulo em outras renovações de contrato. Por exemplo, o Rian Francisco, 18 anos de idade, tratado como um fenômeno da base do São Paulo. São 88 gols nos últimos 2 anos. Ele renovou com o São Paulo para ganhar R$32 mil por mês. São Paulo não pode pagar perto de 100 mil por mês para o Henrique Carmo. Então essa dificuldade está sendo negociada para ver se o São Paulo consegue alguma novidade, tá bom? O Luiz TKN, o São Paulo foi avisado que o Dorival não ficará na seleção e por isso essa dúvida do Zubeldia para o ano que vem, Crespo, Tite, Castro, Caixinha, quem vai para o São Paulo? Luiz, eu desconfio dessa informação. A próxima partida da seleção é em março, data FIFA de março. Inclusive é a data FIFA mais pesada de todas, jogos contra Argentina e Colômbia. Se fosse para trocar o técnico, a seleção brasileira estaria fazendo esse movimento por agora, tá? Já eventualmente teria demitido o Dorival, estaria buscando um treinador. Não esperaria toda a dança das cadeiras que a gente está imaginando para as próximas semanas. Sobre técnico, o Zubeldia é o técnico para o ano que vem, exceto se ele continuar insistindo nesse discurso que ele adotou depois da derrota contra o Juventude. Eu vi o Zubeldia tentando se defender. Olha, a gente vem de 4 jogos sem vencer, são 2 derrotas e 2 empates, atuações ruins contra times de baixo, na parte de baixo da tabela, mas isso tem a ver com o elenco, com a falta de qualidade. Se ele continuar batendo nessa tecla, a diretoria do São Paulo pode se incomodar e mandá-lo embora. Mas esse não é o projeto, esse não é o plano. A diretoria do São Paulo optou pela permanência dele, tá bom? Sobre o Zubeldia, não faz parte dos planos do São Paulo. São Paulo oficializou o Zubeldia, oficializou a permanência do Zubeldia na semana passada, convicto de que o argentino faz parte dos planos. A questão é, o Zubeldia vai continuar batendo de frente com aquilo que está sendo planejado internamente? Porque é meio que uma questão de traição. Vamos lá, eu chamo você, Zubeldia, beleza? Tá. Vamos falar sobre 25? Cara, a gente está numa situação financeira bem complicada. A gente não vai poder contratar muito. A ideia é trazer um lateral esquerdo, um lateral direito e um camisa 10. A gente vai precisar usar a base. A gente vai ter de reduzir a folha salarial em R$1,5 milhão por mês. Tudo isso foi apresentado ao Zubeldia. Foi discutido, foi notificado. Zubeldia, a gente tem agora uma restrição financeira grande. Você topa? Você tá afim?
Vamos planejar o São Paulo dessa maneira? Não, beleza. E a base? Vai usar a base? Porque a gente vai precisar dos caras da base. Esses meninos que sobem, eles custam um pouco de salário e dão a oportunidade de, indo bem no time de cima, serem vendidos por bastante dinheiro. Você promete que você vai dar espaço, vai dar moral para esse? Não, beleza, estou comprometido com a ideia. E aí, depois da derrota para o Juventude em casa, o quarto jogo sem vitória, ele vai para uma entrevista coletiva e afirma que precisa de 5 reforços e meio que contradiz tudo aquilo que vinha sendo combinado. Não faz parte dos planos da diretoria do São Paulo mandar o Zubeldia embora. Mas se ele continuar nesse roteiro, nesse movimento, a coisa vai ficar meio esquisita para ele, tá? Rapaziadinha, ficamos aí com o nosso giro de notícias do São Paulo, as informações para você ficar por dentro de todas as atualizações do Tricolor Paulista, aqui mesmo neste canal do SCPFC Notícias de hoje. E aqui diariamente você vai ter 2 vídeos do São Paulo, um por volta da manhã e o outro por volta do final da tarde, ali beirando a noite. Então vai dar tempo de você assistir os seus vídeos do São Paulo e ficar super antenado de tudo que tá rolando. Como que funciona esse canal? A gente pega cortes de notícias do São Paulo, de tudo que é falado aí em qualquer meio de comunicação, e a gente joga aqui no grupo aqui do nosso canal para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Você que não consegue acompanhar uma live aí de 1 hora, 2 horas, a gente faz esse trabalho sujo aí para você, nesse trabalho duro de acompanhar para você esse vídeo, e você só vai pegar mastigado e engolir, tá bom? Então esse é o nosso trabalho, de estar sempre pegando as informações para você e adiantar o seu lado aí, para que você possa ver as notícias completas aí do Tricolor Paulista. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos.